Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros! Olá, seres humanos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para o horário aí que você estiver assistindo. E essa é a Zelda! Olha como ela é linda! E talvez ela volte a aparecer no vídeo, porque gatos não têm limites. Bom, pessoal, a gente está na semana oficial do orgulho LGBTQIAPN+, esse finzinho aí de junho, né? E a gente, então, decidiu trazer aqui um abecedário do LGBT, com alguns conceitos básicos. Obviamente que não dá para abordar tudo. A nossa ideia também não é abordar tudo. A gente quer trazer mais uma instrumentalização para você saber como as coisas estão organizadas dentro da sigla e como que e alguns termos mais populares para você se localizar nos debates. E começando do começo, então, eu invoco aqui no lugar que aparece 2 vídeos antigos meus do canal sobre classificação e sistematização e tal. E por que eu invoco eles, né? Porque classificação é uma organização arbitrária de coisas e sistematização é uma organização baseada em hipóteses e teorias. Então, a sistematização ela é mais científica que a classificação. Enquanto a classificação, a aluna pode criar uma classificação, eu posso criar uma classificação, e a gente pode comparar elas, mas a minha pode ser melhor num cenário, a dela pode ser em outro, e aí vai mais do gosto, sabe? Ou de convenções sociais. Já a sistematização, enquanto a teoria que fundamenta essa sistematização estiver correta, olha, Zelda, a sistematização também vai ser correta e vai ser a melhor possível para aquele cenário. E aí, dentro da sigla LGBTQIAPN+, a gente tem a letrinha I, de intersexo. Intersexo é um sexo biológico. Dentro do sexo biológico, a gente teria o masculino, o feminino e o espectro do intersexo, que teria qualquer coisa que a gente não classificaria, melhor dizendo, que a gente não sistematizaria como um masculino ou um feminino. E a partir disso, isso entra no porquê que a gente trabalha que o sexo biológico, ele não é binário, ele não é macho ou fêmea. Ele é bimodal, ele é basicamente um espectro com 2 extremos e você possui inúmeras manifestações entre esses extremos. Então, ele é muito mais complexo do que se imagina. Então, e isso até por uma questão de compreensão de como é o corpo humano por si só. Então, qualquer categoria que insista trabalhar que só existam apenas esses 2 extremos e que as inúmeras categorias, inúmeras classificações, sistemas que a gente tem entre esses 2 extremos, que busca ignorar elas por si só é algo completamente anticientífico, sem respaldo nenhum em nenhum campo da saúde, nenhum campo da biologia por si só. E é importante ressaltar que dentro desse espectro, o que está variando? É só o genital? Não. Está variando o órgão reprodutor, genital, cromossomo, produção de hormônio, absorção de hormônio e tantas outras coisas. Então, variou alguma coisa dessas coisas, a gente tem uma sistematização diferente. Por que eu estou falando sistematização e não classificação? A sistematização, como eu falei, é uma organização baseada em teorias e hipóteses, em preceitos científicos. E quando a gente determina algo que é masculino, que é feminino, que é intersexo, a gente está olhando características biológicas e partindo de teorias como evolução, ontogenia, embriologia, todas essas fundamentações da ciência que nos permitem analisar e interpretar como essas características sexuais evoluíram não só ao longo do tempo, como também dentro da nossa espécie e dentro da nossa linha de amadurecimento, né? Então, do seu embriãozinho até a sua vida adulta. Então, dentro do LGBTQIAPN+, no momento, a gente só tem o intersexo como uma sistematização.
Todas as outras coisas que estão dentro da sigla são classificações. Classificações, elas são arbitrárias. Então, eu posso dizer, minha orientação sexual é X, mas a aluna entende que na verdade é Y. Famoso caso, bissexual ou pansexual. E quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos, os dois estão corretos. Porque é uma classificação. Então, você pode estar seguindo uma fundamentação classificatória e ela pode estar seguindo outra. E o que importa é que, no conceito da classificação, esteja havendo a comunicação. Então, é comum que a gente tenha, assim, né, dentro da classificação, certas terminologias classificatórias preferidas, mas é importante também conhecer a base das outras. E aí, dito isso, a gente então vai começar a falar um pouquinho mais das letrinhas, começando pela orientação sexual. Então, da orientação sexual, é o conceito mais conhecido que a gente tem, que envolve a comunidade LGBTQI e PN, tá? Mas o que é a orientação sexual? Normalmente ela vai sobre com quem você se atrai sexualmente. E a partir disso que a gente tem as inúmeras classificações, como gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual, por aí vai. Basicamente, como a forma como sua atração sexual se dá. Primeiramente, a gente tem as lésbicas. A classificação mais aceita é que são não homens que se atraem por não homens. Por que essa classificação? Porque a gente possui algumas identidades dentro dessa orientação que possuem um caráter não binário por si só. Então, são pessoas que utilizam um pronome neutro por si só. Então, isso a gente vai entrar mais a fundo quando a gente for falar das expressões de gênero. Então, por isso, essa nomenclatura de não homem que se atrai sexualmente por um não homem. A partir disso, a gente também tem gays, que aí são não mulheres que se atraem por não mulheres. Porque a gente também possui algumas identidades ali dentro dessa classificação que são mais afeminadas por si só. E que há o uso de alguns pronomes além simplesmente do pronome masculino ali. Mas são pessoas que ainda assim se veem atraídas simplesmente por uma figura que não é uma mulher. Então, por isso, essa classificação se dá desse jeito. Partindo para a próxima, a gente tem os bissexuais, que são toda e qualquer pessoa que se atrai por mais de um gênero. Então, ou seja, ela pode se atrair apenas por mais de um, pode se atrair por todos, pode se atrair apenas por alguns. Então, isso é algo que vai depender da pessoa ali. Não se ela é bi ou pan. E já aproveitando, a gente tem pansexuais, a pessoa que se atrai por pessoas independente do gênero em questão, independente da forma como a pessoa se identifica. Ou seja, ela se atrai por pessoas ali. E a gente tem muita confusão sobre o que é bissexual, sobre o que é pansexual, vários mitos que a gente tem sobre um e sobre outro. Então, no geral, a gente tem uma diferença ali que é muito mais um contexto histórico do que por uma definição por si só. E, bom, vai ter um videozinho abordando melhor a diferença entre bissexual, pansexual e outras que a gente tem como polissexual e omnissexual. É isso que eu ia falar, que existem outros termos para representar essa diversidade de orientação sexual que não estão representados na sigla. Atualmente, na sigla constam apenas os bissexuais e os pansexuais, mas como a Luna falou, existem outras formas de enxergar essa diversidade. E partindo para a sigla, a gente tem as pessoas assexuais. Aí a gente tem a confusão, os mitos aumentam ainda mais, porque o certo primeiro é assexual, não assexuado, tá? A pessoa não é uma bactéria, tá? Seria legal, mas não é. A pessoa não se reproduz, sei lá, por divisão, assim, então, não. E a partir disso, as pessoas assexuais, elas é um espectro gigantesco, não é uma coisa definida, que a pessoa simplesmente não se atrai sexualmente
É um pouco não, a gente tem um espectro enorme ali com as pessoas demissexuais, que para atração delas funciona através de um link que ela tem com a pessoa, e aí ela vai ou não se atrair com aquela pessoa depois desse link. A gente tem inúmeras variações, como a pessoa se atrai estritamente em uma circunstância extremamente específica, mas no geral é uma atração sexual através ou de uma condição bem específica ou até mesmo uma completamente estrita. Ou seja, a pessoa simplesmente não se atrai por nada. Nada, nada, nada. E aí é importante, por uma questão terminológica, que dentro dessa classificação, tudo isso que a Luna falou seriam os assexuais, e todos os outros que estão fora disso são o que a gente conhece como alossexuais. Então, só mais um terminho aí para o vocabulário de vocês. E sim, a gente vai ter um vídeo abordando o espectro race, que ele é muito grande, a gente tem muita coisa assim para falar sobre, e ainda mais que nós dois pertencemos a esse espectro, então vai ser muito divertido falar sobre. E além disso, dessas nomenclaturas que a gente já tem, que a gente já conhece muito assim bem, a gente tem dois terminhos específicos que são sáfica e aquiliano. A gente também possui outros termos, mas esses são os mais conhecidos, mais comuns assim. Tá, o que é uma sáfica? É uma não-mulher que se atrai por uma não-mulher. Ué, mas isso não é a mesma definição. Nossa, eu me confundi legal. Vai, me confundi legal. Continua. Agora corrige. Tá, vamos corrigir porque aqui foi um erro bizarro. Tá, a sáfica é um não-homem que se atrai por um não-homem. Tá. Isso não é a mesma definição que você deu para lésbica? Então, por que essa terminologia surgiu? Como uma forma de não apagar a orientação sexual de determinadas pessoas. Por exemplo, a gente pode ter um casal de duas mulheres, onde uma é lésbica e outra é bissexual. É um casal sáfico. Por quê? Porque é para não apagar a orientação sexual de uma delas. Então, assim, aí a gente tem os aquilianos, que são não mulheres que se atraem por não mulheres. Vai, mas não foi a definição que se deu por gay. Entra a mesma coisa. No casal, pode ser um homem gay, um homem bissexual, ou um homem pansexual aí. Então, essas terminologias, elas vieram como uma forma de não apagar a orientação sexual da pessoa, porque sinceramente é muito chato quando apagam a sua orientação, quando apagam isso, fingem que você não é e tentam definir você pelo que você não é. Então, sinceramente, isso é um saco. E, assim, o cuidado que você tem com essas terminologias é para não usar elas para apagar a identidade de outros. Porque uma das coisas que a gente tem é que muitas pessoas insistem em utilizar sáfica como uma forma de não falar lésbica. Então, assim, a gente vai falar lésbica e sim, a gente também vai respeitar a orientação sexual daquelas mulheres que não são lésbicas por si só. Então é basicamente isso sobre orientações sexuais. A gente possui inúmeras outras, mas no geral essas são as terminologias mais conhecidas. Então a gente vai entrar agora em orientações românticas. Um gato caiu. Só um ponto que eu esqueci de mencionar no começo é que a maioria dos termos que a gente está falando, né, dessas classificações, elas tendem a ser mais somatórias do que exclusórias. Então, por exemplo, sáfica e lésbica, igual a Luna explicou, elas não são antagônicas, elas são complementares. A opção romântica, a orientação romântica, que eu vou falar agora, ela também é somatória. Você pode ser pansexual e romântico, ou aromântico. Então, a romanticidade é uma coisa difícil de se definir, porque tem todo um movimento literário que tentou definir isso, né? Alô, romanticismo aí, os românticos. E definitivamente isso não é uma coisa fácil de se fazer, tal qual não é fácil definir as atrações, as identidades, enfim, nada é fácil, porque somos seres complexos. Sim, ainda mais que até para definir amor, assim, a gente possui inúmeras definições, em inúmeras línguas, culturas. Contextos. Então, assim, é algo muito complexo, que por si só daria um outro vídeo, é algo muito longo, assim. Então, não é uma coisa simples a se definir. Mas para um contexto de simplicidade, vamos imaginar o amor romântico, que é o famoso
palpitações no coração, borboletas no estômago, só pensa na pessoa 24 horas por dia, quer estar grudado igual um carrapicho na pessoa. Vamos pensar nesse contexto. As pessoas que são aromânticas, elas seriam as pessoas que podem ou não sentir algum tipo de romanticidade, ou seja, ela lembra muito a sexualidade, porque ela pode se apaixonar, né, sentir o romance dentro de contextos específicos, em situações específicas, ou não sentir nunca. E quando a gente fala em não sentir nunca, não é que a pessoa é um psicopata insensível, incapaz de ter algum tipo de afetividade por outras pessoas. A pessoa não é o Norman Bates, não é o Dexter, então assim, ó, fique calmos, assim, não é um psicopata com quem você está se relacionando se a pessoa for romântica, tá? Quando a pessoa é uma romântica estrita, que seria essa que não sente essa romanticidade social, cultural que a gente convenia, ela sente a romanticidade de outras formas, por outras definições, por outras vias. Então, não estou dizendo que, ela só é romântica de outra forma. Não estou dizendo isso. Ela é aromântica, mas ela sente coisas que podem equivaler em algum ponto ou não à romanticidade. Ou seja, ela tem sentimentos, ela não é uma batata, ela tem sentimentos ali e vai ser capaz de expressar também seus sentimentos. Então, esse é um ponto muito importante. Dentro da romanticidade, cada um desses pontos, né, tipo, a romântico estrito, demi-romântico, que sente a atração dada a algumas circunstâncias do indivíduo que está se relacionando, a romanticidade fluida, que vai variar dependendo do seu humor, da sua saúde, da sua posição geográfica, enfim, coisas assim. E todas essas definições, então, pertencem também a um espectro. É muito difícil a gente falar de LGBT sem pensar em espectros. Por isso que as bandeiras, elas tendem ao quê? A ser um espectro de cores, uma oscilação de cores mais quentes, mais frias, de diferentes matizes, para representar essa espectralidade das classificações e da sistematização que existe dentro da sigla. Ainda mais porque, no fim, a forma como você se atrai por outra pessoa diz muito respeito a você, é uma forma muito única. Então, é bem difícil, assim, você chegar e bater um martelo. Não, é isso aqui, então. Não dá, é difícil, é complicado, assim. É por isso que a gente possui, no fim, inúmeras orientações, inúmeras identidades, inúmeras expressões ali, porque somos seres humanos, a gente é complexo pra caramba, então são inúmeras questões. E é bom ser complexo, porque a complexidade permite o quê, gente? Diversidade, e diversidade é a coisa mais linda do planeta, da existência. Sinceramente, imaginou todo mundo ser igual? Sinceramente, ia ser muito chato as coisas, assim, ia ser chato demais. Igual o capitalismo tenta fazer. Só existe homem e mulher, só existe atração entre casais héteros. Vocês ficam falando, o comunismo vai tornar todo mundo igual. O capitalismo fazendo isso literalmente agora e ninguém reclamando, né? Quer dizer, tem muita gente reclamando, desculpa. Mas não quem defende o capitalismo. Enfim. Desabafos. Agora vamos falar sobre identidade de gênero. Bom, identidade é basicamente como você se entende quanto a você mesma. O que isso quer dizer, né? Tipo, é sua visão sobre você. É como se você olhasse para você mesma de dentro para fora. Então, você tenta entender aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, aquilo que faz sentido, os contextos que as coisas fazem sentido, mas também quando você se olha de fora para dentro. Então, sua aparência, seus trejeitos, suas formas. Então, a identidade ela é uma coisa 360 graus, assim, falando no modo business, né? Porque ela vai olhar todas as perspectivas daquilo que constrói você. Constrói você igual a identidade. Sim. E a identidade de gênero é a sua identidade referente à forma com que você se manifesta
enquanto o seu gênero. E o gênero é uma construção social, por quê? Porque ele tem contribuições biológicas, então o seu cérebro, a organização do seu cérebro, a forma com que o seu cérebro amadureceu, a forma com que você foi criado, ou seja, cultura, o que você alimentou, como você alimentou, as brincadeiras que você brincou, as amizades que você fez, os amores que você sentiu, e todas essas coisas que são tanto culturais quanto biológicas, e cultura também é um fator biológico, fazem parte daquilo que vai construir esse gênero, essa sua identidade de gênero. Sim. Você quer falar? Pode falar. Vamos falar então, né? E a partir disso, um dos termos que a gente tem mais conhecidos e que entrou em uma discussão bem ferrenha nos últimos tempos é cisgênero. Tá, a grosso modo, cisgênero por si só é aquela pessoa que se identifica com o sexo que foi atribuído ao seu nascimento. Tá. E foi atribuído ao seu nascimento. A gente tem discussões e tal sobre se essa classificação era arbitrária ou não, mas por si só a gente tem inúmeras discussões sobre ela, mas no geral, assim, o que a gente tem visto é de uma tentativa de fingir que, nossa, meu Deus, isso não existe, esse termo está completamente errado, de que ele é um grandíssimo de um problema, sendo que na verdade não. É a mesma discussão que a gente via nos anos 80, nos anos 90, sobre aquele cara é gay e aquele cara é normal. Pessoas que se recusavam a ser chamadas de hétero. Assim, é meio tosco, é basicamente tosco. E no fim é numa lógica de, se as pessoas tratam trans como uma ofensa, então devem pensar, nossa, cis deve ser uma ofensa também. E não é. E nem trans é uma ofensa. Né? Só aproveitando esse gancho, porque um ponto muito importante é que, por exemplo, na nossa identidade está sexo. Na nossa certidão de nascimento está sexo. Quando se define, se usa o termo sexo. E isso é uma confusão, porque, na verdade, o que acontece? Você nasce, eles olham suas gônadas, suas características sexuais secundárias e determina seu sexo ali. E aí, sei lá, você nasceu mulherzinha. E aí, melhor dizendo, você nasceu fêmea. Esse é seu sexo, show, beleza, legal. Só que a partir do reconhecimento do seu sexo, se impõe uma identidade de gênero à pessoa. Então, beleza, pô, parabéns, é uma fêmea, parabéns, é um macho. Logo, é uma menina, é um menino, é um homem, é uma mulher. Então, ser cis ou ser trans é você confrontar ou não o gênero imposto decorrente do seu sexo de nascimento. Então, cis são termos que remetem a estruturas da química. Se vocês tiveram aí química orgânica e tal, tem a mesma conotação. O cis é aquilo que se mantém da forma esperada, vamos dizer assim. No nosso caso, socialmente esperada. Então, você nasceu masculino, feminino, você é um homem ou uma mulher. Show? Beleza, você é um cisgênero. O transgênero é quando há qualquer forma de contestação do gênero que lhe foi imposto no nascimento. Então, por exemplo, nós somos pessoas trans, porque a gente nasceu com um sexo, a partir desse sexo foi imposto uma identidade de gênero e a gente a questionou. Inclusive, a questionou muito cedo, mas infelizmente acabou que a gente teve a nossa liberdade de identidade meio que tardiamente. Enfim. E aí, dentro de trans, a gente tem, o quê? Um espectro, tem um monte de identidades de gênero. Então, você tem identidades de gênero que vão também dentro dos espectros serem mais femininas, mais masculinas, mais não binárias. Você tem pessoas que são agênero, você tem pessoas que são gênero fluido, e assim por diante. Existe uma discussão muito importante que agênero não binário podem ou não ser trans. E por que isso, né? Porque se você pensa que todo mundo é cis ou todo mundo é trans,
Você saiu da binariedade de homem e mulher e criou uma nova binariedade, o que não é o que a gente espera da diversidade humana. Então, por isso que existem essa discussão de que a gente também teria um espectro entre o cis e o trans, que seria a não-binariedade, a generalidade e todos esses gêneros que estariam dentro dessa binariedade que a gente criou. Lembrando que tudo isso são classificações, tudo isso é artificial. E isso não é ruim, mas envolve definições, discussões e debates que são extremamente saudáveis. Mas, em última instância, o não binário, o agênero, seria um tipo de pessoa trans num contexto mais amplo. Então, acho que para não ficar muito confuso, essa poderia ser uma forma assim, de entendimento dessas identidades. Ainda mais que isso vem numa lógica de que as pessoas trans são aquelas pessoas que estão indo além do gênero que foram impostas no seu nascimento. Então, por isso muito da ideia de que pessoas não binárias, agêneros, são pessoas trans assim. Então, é muito nessa lógica do porquê que elas estão ali nesse guarda-chuva. Seria um questionamento. E tem uma Ing brincando aqui no fundinho. Essa gatinha fofa. Alô, foco. Opa, voltou. E eu vou só falar um termo, que não é para assustar ninguém, pelo amor de Deus. Tirem as crianças da sala. O xenogênero chegou. O xenogênero também pode ser, em algumas situações, discutido como fora de trans ou dentro de trans. E o xenogênero seria uma identidade de gênero que inclui microgêneros. O que é isso? São identidades de gênero que são ou específicas de um indivíduo ou de pequenos grupos de pessoas, que são essas identidades que vão ter particularidades muito grandes e de difícil generalização num contexto mais amplo social. Tem um vídeo que eu falo sobre minha identidade de gênero, que é Cat Girl, e lá eu falo muito por cima sobre xenogênero, mas pode ser um lugar para vocês complementarem. Mas, em breve, vamos fazer um vídeo só sobre xenogênero. E assim, muito que a gente tem sobre xenogênero, muitas pessoas que utilizam essa categoria para poder se definir e tal, são pessoas neurodivergentes. São pessoas que normalmente utilizam algum objeto, utilizam alguma característica, utilizam algum bicho, algum animal, por si só, para poderem explicar como elas se veem. Não é que ela é aquele animal, não é que ela é aquele objeto. É que fica muito mais fácil para elas poderem explicar como elas se sentem. O conceito daquele animal, o conceito daquele objeto, o conceito daquele sentimento carrega definições que fazem sentido para a pessoa se definir. Basicamente é isso. Então, assim, como foi citado, foi Cat Girl, não é que a pessoa é um gato, a pessoa se vê como um gato. Se a pessoa se sente como um gato, aí a gente está falando de Therian, a gente está falando talvez de furries. Ou até mesmo de licantropia. Que são outras coisas que fogem da identidade de gênero em algum aspecto e que a gente vai também trazer vídeos aí no futuro. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês estão gostando do vídeo, se a gente falou alguma coisa que vocês não sabiam, se tem algum dos termos que vocês gostariam que a gente aprofundasse, se as ideias de vídeos que a gente está jogando aqui vocês estão curtindo, vai ser muito legal para a gente ter esse feedback. Ainda mais que são, assim, inúmeros temas extremamente importantes, assim, temas que têm muitas dúvidas, alguns aqui são bem polêmicos, porque isso que a gente vai falar, seja sobre xenogênero, sobre Therian, é uma polêmica gigantesca sobre o que é, o que não é, então, assim, vai dar um certo trabalho, mas, assim, vale a pena pegar e falar e tal. E para dar um encaminhamento final ao nosso vídeo, que já está bem longo, a gente vai falar sobre expressões de gênero. De expressões de gênero, normalmente é a forma como aquela pessoa se expressa, assim. E, assim, a gente tem inúmeras. E, normalmente, às vezes, elas estão até atreladas à identidade da pessoa, ou, às vezes, até à orientação da pessoa ali. O exemplo disso que na comunidade lésbica a gente tem inúmeras expressões ali, a gente tem inúmeros grupos ali, como Dark, Butch, Femme, Mask. Então, assim,
são inúmeros grupinhos ali que a gente tem, que tem uma história, tem um porquê que elas se denominam assim, como se chamam, como se vestem normalmente. Então, assim, é algo também ligado à história daquele grupo, à história daquela comunidade, e como a forma da pessoa vai estar se expressando ali. Então, assim, é algo muito importante por si só para essas pessoas. E, assim, não tem lógica você pegar e você ficar sacaneando essas pessoas se definirem assim. Exemplo disso, um termo que ficou na mídia um bom tempo assim, foi completamente escrachado, foi boiceta por si só, que é uma identidade transmasc, que tem uma história muito importante assim no Brasil para essa comunidade específica. Seria o equivalente ao travesti das pessoas transmasculinas, né? Então, tipo assim, é algo que está ligado à história dessa comunidade. Então, assim, você pegar e sacanear, assim, só porque você não conhece, só porque você não é daquele meio, assim, você tá passando vergonha, tá? Você não tá sendo a pessoa descoladinha nem nada. E no fim, assim, você só sacanear isso, no fim, você só tá se igualando às pessoas que são preconceituosas, assim, homofóbicas, transfóbicas, assim, no geral, contra a nossa comunidade. E assim, a gente também tem outras expressões, outras identidades, assim, o próprio tomboy, assim, o fanboy, que fanboy, assim, você tem uma expressão ali bem do que é, que normalmente também está ligada a identidade ali, de gênero da pessoa, assim, a como a forma como a pessoa se enxerga, se entende, assim. Então, assim, é muito ligado ao que o indivíduo é, o que a pessoa é, como ela se vê. Então, assim, é algo completamente genuíno, assim, que, nossa, é bom. E aí, só para, tipo, distinguir identidade de expressão, pensa o seguinte, identidade é sobre você para você. É óbvio, você pode comunicar sua identidade para as outras pessoas para tentar fazer com que elas te entendam. Mas identidade geralmente é uma parada mais introspectiva. Já a expressão, como a própria palavra sugere, expressar, já é uma coisa que é como você quer ser vista pelas outras pessoas. Então, suas atitudes, suas vestimentas, seus comportamentos, como eles vão repercutir na cabecinha das outras pessoas. E é muito de uma forma que tem signos comuns ali, aquela comunidade. Assim, o mais conhecido aqui, o mais por si só é fanboy, assim. A saia plissada com 2 listras brancas, sendo essa saia preta, assim, é um dos símbolos mais comuns que a gente tem ali dentro. E não comum só ao grupo de fanboy também, mas ao grupo das transfêmias assim, no geral, assim. Aquelas luvinhas preto e branco, enfim, sim, tem várias características. Não, o Boa Raja, que é aquela pelúcia de tubarão, que é muito específico às transfêmias assim, no geral. Então, assim, são signos gerais, assim, que estão ligados à expressão daquelas pessoas, assim. Então, assim, a gente pode ficar aqui até amanhã, até, sei lá, a questão do leque, isso entra na questão das expressões. Nossa, são inúmeras que a gente possui. Então, assim, é aquilo, tá ligado à nossa história, tá ligado às nossas vivências como de indivíduos dessa comunidade no geral. Então, assim, é incrível. Demais, demais. É muito bom, assim. Então, gente, fizemos aí nosso abecedário, passamos de A a Z praticamente. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo? Ficou, mas é um conteúdo tão legal que vale a pena, não vale? Deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com 583 amigos e ativar o sininho. E assim, já pedindo desculpa de antemão, assim, seja pelos errinhos simples assim de gravação, a gente está retomando esse processo de gravação, então Peguem assim, leve. Então assim, é que eu consegui uma boa câmera, consegui uma boa iluminação, consegui um bom microfone, então assim, estamos nesse processo assim de profissionalização, então pega leve. E assim, quem assistiu até agora, comenta erros sáficos nos comentários, assim, que, bom, quem assistiu eu vou entender o porquê que falou isso. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Um beijinho no coração e até mais. Até.